Olá, pessoas. Nosso videozinho de hoje é sobre a segunda geração modernista ou segunda fase modernista na prosa. O contexto histórico dessa segunda geração na prosa é o mesmo contexto histórico já visto no vídeo sobre a segunda fase na poesia. A segunda fase do modernismo é aquela que compreende de 1930 a 1945. Tá? Nós já vimos em outros vídeos os principais poetas dessa segunda fase, e agora vamos falar dos principais prosadores, né, dos romancistas dessa segunda geração modernista. A segunda geração de prosadores modernistas tem como foco principal o regionalismo, a regionalização da nossa literatura. Nesse regionalismo, assim, qual é o objetivo? É estabelecer uma ligação, né? Mostrar fortes ligações entre os seres humanos, entre o homem e o meio em que ele vive, o seu meio social, né? O seu habitat. Essa é a relação principal. O regionalismo, ele não é necessariamente algo inédito da nossa literatura, não é inédito da segunda fase modernista. Nós já vimos acompanhando a presença essa tendência regionalista na literatura lá do romantismo, né? A partir de 1836, quando inicia lá o nosso romantismo, ainda com reflexos, né, com muita alegria, vamos dizer assim, expectativa da independência de 1822, os autores começam ali a mostrar o país, né, o interior do país, né, e suas regiões. Então não é necessariamente uma novidade. A novidade é a intensificação, porque com a segunda fase modernista, a intensidade dessas questões relacionadas a esse regionalismo são bem mais significativas. Um livro assim inicial para essa segunda geração é a Bagaceira. A Bagaceira, do José Antônio de Almeida, trata bem essa questão regional nordestina, tá? Deixa eu tentar, estou tentando me prender aqui num roteirozinho para não me empolgar e focar os pontos principais dessa segunda geração. Então, promover, apresentar os traços, né, particulares dessa realidade brasileira. Esse é o foco dos escritores, dos romancistas dessa segunda geração. Tá? Mostrar as particularidades, né, das nossas diversas regiões. A segunda fase ela traz um novo tom a esse regionalismo. Os autores nordestinos se destacam muita coisa, né? Porque fora do Nordeste você tem o Érico Veríssimo no Sul, né? Mas lá no Nordeste nós temos a Raquel de Queiroz, nós temos o Graciliano Ramos, nós temos o Jorge Amado na Bahia, né? Então esse pessoal que vem apresentando, né, essa regionalização nordestina, as dificuldades, denunciando, né, porque a segunda geração lida muito com essa coisa da denúncia da realidade brasileira, né, da seca, da miséria, desse tipo de coisa. Bom, deixa eu ver o que mais aqui no meu roteirinho para não esquecer de fazer as citações devidas. Os aspectos sociais acima dos literários nós encontramos, por exemplo, em A Bagaceira, no livro A Bagaceira. As questões sociais elas estão muito acima das questões literárias. O livro se destaca muito mais pelos temas sociais do que pelos temas literários. Também é interessante ressaltar nessa segunda geração a força da mulher nordestina, especificamente na obra de Raquel de Queiroz. Então, no livro 15, a personagem Conceição se destaca, é uma mulher de fibra, a típica mulher
nordestina que resiste, que luta. Tá? Então há essa preocupação com a presença, né? Com marcar a presença forte dessa mulher nordestina. A Raquel de Queiroz, já que eu citei o nome, já falando dela, ela nasce em 1910, ela é do Ceará, e morre aqui no Rio de Janeiro em 2003. A Raquel de Queiroz, ela tem um histórico bacana na nossa literatura. Ela é a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras, uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras. Ela é uma mulher, assim como as personagens que ela apresenta, ela é uma mulher forte, tá? Ela foi muito combativa, ela teve seus livros caçados e queimados pelo Estado Novo do Getúlio Vargas. Tá? O Getúlio Vargas, que ditador, né, no tal Estado Novo, ele manda queimar os livros de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, todos esses autores com fortes ligações com o Partido Comunista. Então, só que a Raquel de Queiroz, ela passa por um processo de mudança significativa ao longo da vida. Então, a mesma Raquel de Queiroz, que lá no início, né, nos anos 1930, nessa segunda geração modernista, ela está fugindo do Getúlio Vargas, ela está fugindo no sentido assim, ela está encarando, na verdade, né, fugindo assim, das perseguições, mas encarando aquele sistema, denunciando a realidade nordestina brasileira, filiada ao Partido Comunista. É a mesma Raquel de Queiroz que em 1964 estava apoiando o golpe militar no Brasil. Né? As pessoas, infelizmente, sofrem essas mudanças, essas variações e não conseguem manter, né, muitas vezes aquela militância. Né? Você imagina uma pessoa como a escritora Raquel de Queiroz, filiada ao Partido Comunista, enfrentando Getúlio Vargas, sendo perseguida, tendo livros queimados. Depois, esta mesma Raquel de Queiroz apoia o golpe militar que censurou, que torturou, que matou. Né? É muito difícil para a gente compreender essa lógica. As pessoas enriquecem, ficam famosas e mudam de status social, de classe social, e muda também o seu comportamento, a sua visão. Isso é profundamente lamentável, né? Mas é assim. A Raquel de Queiroz, ela entra para a Academia Brasileira de Letras em 1977. O livro dela, tá, o principal livro da Raquel de Queiroz, que é o 15, ele se chama O 15 justamente por fazer referência a uma seca terrível que assolou o Nordeste brasileiro nos anos de 1915. Tá? Daí O 15. Então ela vai contar essa história. Essa seca de 1915 é tão cruel que mesmo ela, de uma família de classe média, a família precisa se mudar para o Rio de Janeiro. Aí depois do Rio de Janeiro eles vão para Belém. 2 anos depois estão de volta à Fortaleza, né, para aquele momento mais cruel lá. Em 1930, quando a Raquel de Queiroz tem 19 anos, ela publica o 15. Então, você imagina, é uma menina que está publicando um livro, né? E é esse livro que vai fazê-la conhecida, que vai perpetuar o nome dela em nossa literatura. Ela tem outros livros maravilhosos também, como o Memorial de Maria Moura, escrito mais recentemente, em 1990 e pouco, virou série de TV, inclusive, que é a história de uma cangaceira. Muito bom, por sinal. Mas foi o 15 que a consagrou, né? E ela mostra a luta do povo nordestino contra a seca, contra a miséria, contra toda a desgraceira, né, que a seca provoca, as questões sociais, a fome mesmo. Né? É interessante também lembrar que 1915, né, essa seca terrível. Em 1930, há outro período de seca muito cruel. O Nordeste sempre teve problemas com secas, mas algumas secas são especiais, assim, são mais cruéis. E nos anos 30, tá, já depois do 15 já publicado, nos anos 30, você tem o chamado Holocausto Nordestino. Eu tenho um vídeo específico sobre o Holocausto Nordestino
Na próxima aula nós vamos trabalhar com essa videoaula, tá, em que eu falo sobre o Holocausto nordestino especificamente, porque a gente pensa em Holocausto, a gente só pensa em Hitler contra os judeus. Nós tivemos dois grandes holocaustos aqui no Brasil, cruéis, sacanas. O Holocausto do Hospício de Barbacena, né, chamado de Holocausto Brasileiro, em que mais de 60 mil pessoas foram mortas nesse Hospício de Barbacena, ao longo de 80 anos de funcionamento, e o Holocausto Nordestino, com mais de 50 mil mortes em campos de concentração no Ceará, especificamente no Ceará. O livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, ele se passa nesse período em que as pessoas estão fugindo, né, procurando esses abrigos e onde vão morrer também de fome, de doenças, infelizmente. Bom, 1935, a Raquel de Queiroz tem, como eu já disse, né, ela tem seus livros queimados, né, pelo Estado Novo, junto com livros do Graciliano Ramos, do José Lins do Rego. Esses autores nordestinos, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, todos de esquerda, todos militantes políticos, né, naquela luta por direitos do povo, e todos naquele momento ali, o que a gente hoje chama de esquerda, naquele momento era a representação do Partido Comunista, e essa galera faz parte desse Partido Comunista, que muito incomoda o ditador da época, né, que é o Getúlio Vargas. Daí toda essa perseguição, porque eram pessoas, eram autores que faziam pensar, que denunciavam, que cobravam providências, que reclamavam por direitos. É bom lembrar de que a lei que nós temos no Brasil sobre liberdade religiosa, ela não é uma lei de nenhum deputado cristão, de nenhum senador evangélico, católico. A lei é do Jorge Amado, que que foi um candomblecista, né, que foi um cara de matriz africana, e que, evidentemente, é uma religião sempre perseguida, um povo sempre perseguido. E o Jorge Amado, que também foi deputado federal, é dele a legislação que trata de direitos de liberdade religiosa, né? A gente deve isso ao Jorge Amado. Bom, em 1992, a Raquel de Queiroz, ela escreve o Memorial de Maria Moura, que é uma história também nordestina, mas de uma cangaceira, valente, braba, aguerrida, tá? Porque a Raquel de Queiroz, ela tem essa coisa de combater um pouco aquele patriarcado nordestino, né? E dar destaque a personagens femininas, né? Isso é muito bacana, eu recomendo muito o Memorial de Maria Moura. Tanto o livro quanto o vídeo que foi, o filme que foi feito. Bom, Graciliano Ramos, eu já falei um pouquinho dele também, né? Ele é o cara de Vidas Secas. As personagens de Vidas Secas, né? Elas vão se tornando secas também. O sentimentalismo, né? Não há muito sentimento. As relações são ressecadas pela própria vida, né? Muito cruel. A história é muito bacana. É uma família tá aqui migrando, né, do sertão, tentando sobreviver, tentando comida, tentando água. Não é autobiográfico, tá? Não é uma história autobiográfica. O Graciliano Ramos, ele é uma família uma família de classe média, com 16 irmãos, tá? Mais uma família de classe média. Então não é autobiográfico, ele está retratando a história dos retirantes nordestinos, não necessariamente a história dele, tá? Ele é preso em 1936, né, pelo Estado Novo, pelo Getúlio Vargas. Ele passa um ano preso, né? A Raquel de Queiroz, ela meio que foge ela para evitar ser presa, né? Ela vai para outros lugares ou se manifesta menos e tal. E o Graciliano Ramos, ele acaba ficando mais exposto, e ele o Getúlio tinha uma implicância com ele, com Jorge Amado, e manda prendê-lo. Então ele fica um ano preso, e quando ele sai da prisão, ele escreve o livro Memórias do Cárcere, né, que é um livro muito interessante, muito bacana, que vale muito a pena ser lido. Ele foi prefeito da cidade dele, esqueci agora o nome da cidade, lá em Alagoas, né, porque o Graciliano Ramos é de Alagoas. E quando ele foi prefeito, ele foi um prefeito assim, meio maluco. Ele soltava os presos da cidade para trabalharem abrindo estradas. Então os presos, né, participavam da abertura de estrada. Depois ele fazia um relatório para o governo federal explicando por que ele fazia daquela forma.
Tá, Vidas Secas e Memórias do Cárcere são os principais livros dele, mas ele tem vários outros, mas o Vidas Secas é, sem dúvida alguma, o principal. Vale muito a pena ler essa história de luta pela sobrevivência do povo nordestino. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.